Olá, Smique! Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro As Férias de Poirot. Esse livro está neste volume. Isto é um volume duplo, portanto tem Os Crimes Patrióticos e As Férias de Poirot, dois livros de Agatha Christie. O título original de As Férias de Poirot é Evil Under the Sun, que assim numa tradução literal um bocado manhosa é Mal sob o Sol, e é um livro de 1941. Esta é a coleção Vampiro Gigante, é uma coleção já antiga, que já não se publica, mas encontram-se muitos em segunda mão, pelo menos cá em Portugal. OLX, alfarrabistas, site de coisas, vão-se encontrando. Vou ler só aqui... e este é o volume número 19. E eu agora vou ler aqui só esta pequena biografia da Agatha Christie, para quem não conhecer. Agatha Christie nasceu em 1890, filha de pai americano e de mãe inglesa. Passou a infância em Devonshire, cenário de muitos dos seus livros, e cedo se familiarizou com a literatura inglesa através da leitura de Charles Dickens e de Jane Austen. Mais tarde seria leitora fervorosa de Sherlock Holmes. A sua educação escolar não foi além de 2 anos de estudo de piano e de canto em França. Em 1915 casou-se com o coronel Archibald Christie, de quem se separou em 1926. 4 anos mais tarde, casou-se com Sir Max Mallowan, famoso arqueólogo e professor da Universidade de Oxford, que acompanhou em numerosas viagens e expedições arqueológicas. Até à sua morte, Agatha Christie escreveu as mais empolgantes ficções policiais, criando personagens curiosíssimas, tais como o celebérrimo Hercule Poirot, Miss Marple, Tuppence e Tommy, o superintendente Battle e Ariadne Oliver. A obra de Agatha Christie permanecerá no património cultural internacional como testemunho inesquecível da extraordinária capacidade humana nos domínios da ficção, do raciocínio e do conhecimento da psicologia de comportamento. Obra imorredoira a vários títulos e retrato imperecível de uma época e de um modo de encarar os conflitos fundamentais da vida. Então, em As Férias de Poirot, Poirot está a passar férias, é verdade. Em Lethercombe Bay, no Devon, em Inglaterra, e está no Jolly Roger Hotel, que fica na Ilha dos Contrabandistas. Portanto, aquilo é mais tipo uma península, porque ele tem assim uma língua de terra que liga esta ilha até ao continente, mas a determinadas horas do dia, portanto será quando a maré está cheia, essa língua de terra fica coberta por água e então as pessoas só conseguem aceder à ilha através do uso de um barco. Nesta ilha existem várias praias, pequenas praias, umas mais acessíveis do que outras, e o hotel goza de um certo estatuto, é bastante afamado, portanto é assim bem frequentado, vamos lá. Então o Poirot está a passar aqui as suas férias, e quando o filme começa, para além de uma pequena apresentação de onde é que está o hotel, como é que surgiu ali, etc., que também é um pormenor interessante, eu não sei se este hotel existiu efetivamente, mas tem direito a uma pequena história da sua formação, vamos lá, de como passou de uma casa particular para um hotel, mas depois passamos logo para o hotel, para o Jolly Roger Hotel. Então Poirot está num terraço de onde consegue ver umas praias assim ali perto, onde estão os veraneantes. Eu vou-me pôr confortável porque assim, é a segunda vez que eu estou a filmar isto. Eu pensava que tinha filmado, que estava a filmar, e imaginem, chego ao fim e penso, ok, isto até correu bem, e não estava a filmar. Eu não me lembro disto alguma vez me ter acontecido. É um bocado frustrante, é o que posso dizer. Bom, então resolvi pôr-me aqui só um bocadinho mais confortável. Então daí este esforço para me pôr um bocadinho mais confortável, porque já me deem as costas. Este é o terceiro vídeo que eu estou a gravar hoje, portanto primeiro maquilhagem, depois cuidados de pele e agora livro, então vamos lá avançar com isto. Eu estou entusiasmada para falar do livro porque, claro, gostei bastante, é verdade. Eu sou fã da Agatha Christie empedernida. Se eu acho que isto é a obra-prima dela, não, mas gostei bastante deste livro. Então, qual é a história? Poirot está no seu terraço, então, olhando uma praia cheia de veraneantes. Está acompanhado por um casal de americanos, que é o Mr. e a Mrs. Gardner. Ela está a tricotar, é uma mulher bastante tagarela, até um bocadinho chata, talvez. Vai interpelando o marido de vez em quando e o marido responde monossilabicamente, portanto é um homem de poucas palavras, mas parece ser muito dedicado à mulher. Está lá também Miss Emily Brewster, que é uma mulher assim mais, enfim, cinquentona, parece ser uma mulher pragmática, enérgica, independente, gosta de remar. A dada altura sugere a Poirot até irem dar uma volta de barco
Mas Poirot está pouco interessado. Ele não é super adepto desses desportos assim mais físicos, vamos lá. Talvez um desporto mais mental, tudo bem, nada contra, mas tudo que seja mais físico, ele não costuma ser muito fã. Está lá também o Major Barry, que é assim uma personagem... que é um homem assim, também bastante entradote, portanto ele terá estado na Índia e tem muitas histórias da altura em que lá esteve, mas torna-se chato, é muito repetitivo, as pessoas já sabem todas as histórias, enfim. Mas é um homem, parece bonacheirão, pronto, parece estar confortável e às vezes vai mandando assim os seus bitites, não está sempre a falar da Índia, mas a verdade é que quando começa a falar o pessoal começa a dispersar e a tentar cortar-lhe a palavra para não se tornar assim uma grande chatice. A dada altura também aparece o reverendo Stephen Lane, portanto aqui estamos a falar de um homem magro, assim seco de carnes. Ele quando aparece aqui no início do livro até parece um homem jovial, portanto acabou de dar uma caminhada, está bastante entusiasmado, mas muito rapidamente se torna uma personagem mais soturna, mais sorumbática, nervosa, enfim, começa-se a revelar uma personagem um pouco diferente. E ele aqui nesta parte já revela um pouco esse seu lado. A dada altura aparece Christine Redfern. Portanto, ela está a passar férias com o marido, com o Patrick Redfern, neste Jolly Roger Hotel. Ela é assim uma mulher de aparência um pouco frágil, muito branca, um pouco deslavada. Tem assim esse ar, assim, bege, estão a ver? Assim, nem aquece nem arrefece, pronto. Mas é simpática, é carinhosa, quer dizer, as pessoas gostam dela, enfim. E a dada altura vem o Patrick, que é um homem um pouco diferente, portanto é um homem bem parecido, jovial também, bem disposto, atlético, ele acaba de vir do mar e vai se juntar àquele grupo, mas entretanto é distraído pela presença de uma vamp, que vai ser a nossa vítima, que é a Arlena Marshall. A Arlena Marshall é assim uma mulher muito tipo femme fatale, muito bonita, mas que sobretudo sabe apresentar-se muito bem. Ela já não é propriamente muito jovem, portanto, eu agora não tenho bem a certeza, mas acho que já está perto dos 40, será por aí, portanto da minha idade, bom, mais ou menos. Mas ela sabe-se arranjar muito bem e sabe tornar-se muito apelativa para o sexo masculino e parece ser assim algo que lhe dá bastante prazer. Portanto, ela é casada, portanto ela dá assim bastante trela ao Patrick Redfern e parece gostar muito de ser admirada, portanto de obter esse tipo de admiração, o que é perfeitamente legítimo. E então o Patrick Redfern, que se estava a dirigir para o pé daquele grupo e para o pé da mulher dele, para o pé da Christine, de repente encontra-se com a Arlena e vai com a Arlena. A Christine fica visivelmente contristada, contrafeita e chateada, não é? E o Patrick, todo satisfeito, vai com a Arlena Marshall. E depois percebemos que o marido, o capitão Kenneth Marshall, repara nisto, mas não liga, parece não ligar muito. O Poirot é que assinala isso. Parece não lhe provocar qualquer tipo de reação. E é uma personagem que vai acabar por se revelar ao longo do livro uma personagem muito blasé, muito pouco emotiva, muito, às vezes até fria nas suas reações, o que é um pouco incompreensível para quem está a ler, não é? Porque vão-se descobrindo algumas coisas sobre a Arlena Marshall preocupantes e que revelam esse lado dela mais traiçoeiro. Se bem que aquilo que parece nem sempre é, pronto, e isso é verdade em relação também à Arlena Marshall. Ou não, ou aquilo que parece é exatamente aquilo que é, mas não da forma como nós pensamos. Isso também é interessante e eu acho que a Agatha Christie tinha muito jeito para fazer isso. Não é que ela nos dissesse aquilo que tu estás a ver é mentira, mas era não, tu estás a ver sob o ponto de vista errado. E eu acho que ela fazia isso muito bem. E como as personagens dela costumam ser várias e falam muito umas com as outras, nós vamos começando a perceber que as coisas se calhar são um pouco diferentes daquilo que nós imaginamos. E depois há aqui outras três personagens, portanto temos o Mr. Blatt, que é um homem um bocado insuportável, ele é muito chato, portanto é daquelas pessoas que quer ser o centro das atenções, fala muito alto, é um bocado incómodo nesse aspecto, mas depois está sempre a dizer ai eu que sou tão rico, ai eu que tenho tantos privilégios, ai eu que isto e que aquilo. Torna-se também aborrecido por esse motivo, pela temática muitas vezes da conversa. Então é um bocado uma persona não grata, ninguém gosta muito dele, na verdade. E estão sempre a tentar fugir dele, muito mais do que o Major Barry. Portanto, o Major Barry, quando começa a falar lá das suas histórias da Índia, por já serem também repetitivas, as pessoas já estão um bocado fartas,
Mas o Mr. Blatt é aquele que quase só é preciso só ver ao longe para a pessoa pôr-se a andar porque não se quer cruzar com ele. Depois temos a Miss Rosamund Darnley, que é uma personagem, é uma mulher muito sofisticada, portanto ela é estilista, bem-sucedida, tem uma linha de roupa muito aclamada, ou uma linha ou várias linhas, não interessa, enfim, é uma profissional bem sucedida e que está a passar férias neste hotel também, sozinha. Ela já conhecia o Poirot, portanto eles conversam muitas vezes os dois e acho que aqui até logo no segundo capítulo que há uma conversa entre os dois e ele admira muito a Rosamund Darnley, portanto não só esse lado independente dela, não é? Mas também o facto de ela se saber apresentar, de ela se saber arranjar, portanto esse lado que poderá parecer artificial, mas que é só uma extensão dela, portanto, da sua sofisticação. E por último temos a Linda Marshall, que é a filha do primeiro casamento de Kenneth Marshall. Portanto, Kenneth Marshall já se tinha casado antes, tinha tido esta filha, portanto, a Linda Marshall, e depois, entretanto, enviuvou e mais tarde casou-se com a Arlena Marshall. Estas são as personagens centrais desta trama. Num belo dia... Num belo dia soalheiro, muito sol, muito calor, etc. Poirot está na praia, portanto não propriamente a apanhar banhos de sol, mas se calhar sentado na sua espreguiçadeira. E aparece a Arlena Marshall com uma jangada, toda bem apetrechada, linda, maravilhosa como sempre, com assim um grande chapéu verde. Eu vi este episódio já... É um episódio que já tem alguns anos, em que o ator David Suchet faz de Poirot. E é um chapéu enorme. Ela fala aqui no livro, é um chapéu de cartão verde. Então eu suponho que seja mesmo aquilo, o cartão tipo entrançado, uma coisa tipo japonesa, um chapéu com um coisinho aqui depois enorme, que é assim muito sofisticado, muito glamouroso. Enfim, então ela aparece assim toda glamourosa, pega nessa pequena jangada, pede ajuda ao Poirot para colocar a jangada no mar e ele entretanto até suja os sapatinhos dele. Ele parece nunca estar vestido muito para este tipo de espaços exteriores. Vamos lá, é muito engraçado. Não é o único livro em que isto acontece. E então ajuda a colocar a jangada no mar e ela diz, a Poirot, a Arlena Marshall, diz: não diga a ninguém para onde é que eu vou, eu quero estar sozinha, não sei o quê, quero que me deixem em paz, etc. E o Poirot diz: tudo bem, vou respeitar isso, mas pensa para ele mesmo: está bem, tá, tu vais mas é ter com o Patrick Redfern. Mas enfim, lá vai ela. Mas a verdade é que passado um bocado, pronto, chega ao casal americano, chega a Miss Emily Brewster e chega ao Patrick. E ele está visivelmente incomodado e está à procura de alguém. E parece muito lógico de quem é que ele está à procura, portanto estará à procura de Arlena Marshall. Algumas coisas tinham vindo a acontecer até este ponto, até este dia. Algumas coisas que o Poirot vai assinalando como sendo estranhas ou como sendo o prenúncio de algo. Em alguns livros da Agatha Christie isto acontece, portanto o Poirot vai sentindo que alguma coisa está para acontecer e invariavelmente costuma ser um assassinato. Sinceramente, as pessoas que estão à volta do Poirot deviam pertencer a um grupo de risco, porque este homem, em qualquer sítio onde vá, acontece sempre alguma coisa, mas tudo bem. É um apanágio destas personagens, enfim. E então ele sente que alguma coisa está no ar. Então é isso, Patrick aparece lá na praia, está a estranhar, toda a gente começa a reparar, toda a gente sabe o que é, não é? Aliás, neste momento no livro há muitos mexericos sobre esta relação entre a Arlena Marshall e o Patrick Redfern. E coitada da Christine Redfern, a mulher do Patrick, coitadinha, está a ser rejeitada, está a ser enganada, e a Arlena, que é a femme fatale que destrói lares, e o Kenneth Marshall, que não sabe o que se está a passar ou não quer saber, e é tão estranho, e se calhar qualquer dia faz uma desgraça, pronto. E anda tudo assim, não é? Está aqui assim uma coisa realmente em ebulição. E Patrick, a dada altura, resolve pegar num bote, convida a Emily Brewster para ir com ele, darem uma volta até Pixie Cove. Pixie Cove é uma praia de difícil acesso, portanto, ou se acede com o barco ou através de uma escada íngreme, que nem toda a gente consegue subir e descer. E então eles resolvem ir até lá e a Miss Emily Brewster, como ela gosta de exercício e de andar de barco, diz: tudo bem, vamos lá dar uma voltinha. Mas quando se começam a aproximar da praia, veem um vulto deitado na areia que muito rapidamente se percebe ser Arlena Marshall.
E Emily Brewster fica tipo, oh meu Deus, claro, pronto, claro que este gajo queria mas é ver-se onde é que estava a Arlene Marshall, pronto, agora já sabe o que é que eu estou aqui a fazer. Mas chamam por ela, etc, e ela não se mexe. E percebe só que alguma coisa está errada. E sobretudo ela está numa posição de quem está a apanhar sol e não está sol. Portanto, o sol só bate ali mais tarde. Então eles saem do barco, vão ver e ela está efetivamente morta, foi estrangulada. A Emily Brewster vai à terra chamar a polícia, pega no barco e vai chamar a polícia, e o Patrick Redfern fica com o corpo para não deixar que as coisas sejam perturbadas, enfim. E está visivelmente abalado. E então aqui, nesta fase da história, aparece o Inspetor Colgate, que é logo um nome que soa um pouco ridículo, mas isso é porque eu faço logo a associação imediata com a pasta de dentes Colgate, porque ainda por cima é a pasta de dentes que eu uso, então sempre que aparecia esta personagem no livro eu ria-me um bocadinho para dentro, porque sou assim um pouco infantil. E aparece também o Coronel Weston, que é um polícia que já conhece, ou um investigador, não sei muito bem, que já conhece o Poirot. Eu confesso que estes títulos, o capitão, o coronel, mas depois são polícias e tal, isso para mim é um pouco confuso. Não percebo nada da hierarquia militar ou das forças policiais, mas enfim, é ele que está a investigar o caso, já conhecia Poirot e convida Poirot a investigar com ele também. É claro que Poirot aceita, porque ele quer ajudar e porque está efetivamente intrigado com o caso e quer resolver, quer chegar à verdade. E depois é sempre muito interessante, porque isto acontece não só neste livro, mas noutros livros da Agatha Christie, em que Poirot já ajudou alguns polícias que agora lhe voltam a pedir, ou que depois lhe voltam a pedir ajuda, mas que, apesar de já terem trabalhado de perto com ele e de já terem aferido o seu gênio, questionam sempre muito os métodos, não gostam dos métodos do Poirot. E atribuem isso muitas vezes a uma excentricidade que verá da sua qualidade de estrangeiro, porque o Poirot é belga. O que eu acho assim um pouco injusto. Eu acho que o Poirot quer é resolver e não tem muitos problemas em fazer aquelas perguntas que são mais desconfortáveis. Que se calhar o polícia que é inglês e que não quer ferir suscetibilidades daquela pessoa que tem aquele estatuto determinado, se calhar também, enfim, não sei, também é legítimo. O Poirot não tem esses problemas, portanto ele quer resolver o problema. E se vai deixar a pessoa um pouco desconfortável, paciência. É um risco e é uma consequência de se querer chegar à verdade. E isso é outra parte também que eu acho muito interessante nesta personagem do Poirot, que ele quer sempre conhecer a vítima. Ele quer perceber exatamente que tipo de pessoa era a vítima. E às vezes ele tem muita dificuldade só nesta parte. E isso é outra coisa recorrente nos livros da Agatha Christie, que é as pessoas terem muitos problemas, e eu acho que isso é humano, pronto, em dizer algo de mal de uma pessoa que foi assassinada, por muito que a detestassem, por muito que antes da pessoa falecer fosse claro que não se davam, que não se aturavam, etc. Então ele tem sempre imensa dificuldade em chegar à verdadeira essência da vítima, que tipo de pessoa é que ela era realmente, é muito difícil. Eu agora apercebi-me, eu não sei se falei de uma outra personagem que é a filha do Kenneth Marshall, acho que sim, a Linda Marshall. Mas acho que nem cheguei a dizer, portanto é uma rapariga adolescente, é uma personagem que também é importante no livro, e é uma rapariga que é adolescente e que não gosta da madrasta, pronto, mas não tem a ver com o facto da madrasta a tratar mal, propriamente, é só porque ela sente-se muito diminuída ao lado da madrasta, que é aquela mulher tão bonita, tão espampanante, e ela, uma adolescente um bocado desajeitada, sente-se muito desconfortável, por comparação. Pronto. E a Arlena, por outro lado, também não era uma mulher propriamente sensível a isso, não é? E pronto, então acabavam talvez por chocar um pouco, mas não é que fossem muito, ou que tivessem uma relação muito conflituosa uma com a outra, e eles nem exploram muito isso aqui no livro, é interessante. Na série que eu vi da adaptação desta história das férias de Poirot, eles exploram um pouco mais esse lado conflituoso da relação entre o filho, no caso da série é um filho, mas no livro é uma filha, é a Linda Marshall. E exploram isso mais do que é explorado aqui no livro. É isso, eu já vi a adaptação deste livro, portanto eu já sabia quem é que tinha assassinado. No entanto, tive prazer em ler na mesma, porque o que eles fazem muitas vezes nestas adaptações, muitas vezes mantêm o fim. Portanto, quem assassinou, etc., mantém, o que é bom. Eu acho, até porque muitas vezes não dá para fugir a isso, porque a história já está estruturada para o fim ser aquele.
não é? Mas depois alteram um pouco as personagens que estão à volta do Poirot. Portanto, o Poirot mantém-se assim invariável, mas as personagens secundárias vão mudando um bocadinho e eles às vezes fazem isso, eu também agradeço, porque torna algumas partes deste livro surpreendentes. Então, eu agora tive que cruzar um pouco porque acho que não tinha falado nessa questão da Linda Marshall ainda. Então eles estão a investigar o caso. Também não há muito mais a dizer, a menos que eu diga quem foi, não é? Mas aquilo que eu gosto mais e que eu aprecio mais nos livros da Agatha Christie são os diálogos. Porque realmente as personagens acabam por falar muito umas com as outras. Não é só o Poirot a interrogar ou o polícia a interrogar, é também as personagens que falam umas com as outras. E o Poirot que ouve, que não sei o quê, que se apercebe de algo. E isso é muito interessante e permite-nos conhecer também muito bem as personagens. Num livro que acaba por não ser um livro muito extenso. Pronto. E é um livro, e é um tipo de leitura muito objetiva, muito clara, muito concisa e lógica. E eu gosto desse tipo de apresentação. Aprecio bastante. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler o livro. Há só uma coisa de que eu não gostei nada no fim que me deixou um bocado furiosa e eu acho que aí nota-se um pouco um lado um bocadinho machista, diria eu, um bocadinho da Agatha Christie, talvez seja só um reflexo do tempo dela, não sei, mas... E agora aqui vai ter spoiler, portanto, quem não quiser ouvir mais, espero que tenha a oportunidade de ler e até à próxima. Quem, pronto, não se importa com isso dos spoilers, eu confesso, eu era daquelas que parava de ver, mas... É que no fim, a Rosamund Darnley, portanto, aquela personagem que é a mulher estilista, independente, que... é isso, que conseguiu chegar a um patamar a que poucas mulheres conseguem chegar ou conseguiam chegar naquela altura, no fim vai-se casar com o Kenneth Marshall. Portanto, eles já se conheciam antes, eu não sei se eu disse isto também. E esta mulher independente, no fim, vai-se casar com o Kenneth Marshall. Portanto, eles vão juntar os trapinhos, eles já se conheciam, eram amigos de infância, mas já não se viam há 15 anos, para aí. E das primeiras coisas que o Kenneth Marshall sugere é que ela deixe de trabalhar. Pronto, porque se vai casar, trabalhar para quê, não é? E ela diz, ok, está bem. Pronto, estou super contente, vamos para o campo, eu vou largar tudo o que eu construí até agora e pronto. E vou ser uma feliz dona de casa. Então é assim, por um lado isto irritou-me, sobretudo por saber a época em que isto foi escrito, não é? Que era tão difícil uma mulher conseguir ascender. Quer dizer, se ainda agora é, naquela altura ainda pior. E depois ele exigir-lhe isso. Enfim, mas depois, por outro lado, também pensei, caramba, é assim, há mulheres que estão muito bem e que se sentem muito confortáveis sendo completamente dependentes dos maridos. E são relações que, à sua maneira, tendo a sua dinâmica, são equilibradas. Claro, também há muitas relações em que a mulher é super independente e a relação entre os dois é uma porcaria. Não é? Portanto, não vamos aqui generalizar, não é? Mas confesso que fiquei mesmo furiosa. Agora, claro, sim, também acho que é perfeitamente legítimo uma mulher querer ser dona de casa. Claro, isso é tão legítimo quanto uma mulher querer ser uma CEO. Ok? E eu acho que às vezes perde-se... Há um filme também muito interessante. Agora não me estou a lembrar de que filme é que é, caramba. Mas que tem a ver um pouco com isso. Tem a ver, era uma universidade... Eu não me estou a lembrar. Era uma universidade de mulheres... que se dizia que era para as mulheres arranjarem marido, pronto, ou para passarem o tempo enquanto não arranjassem marido, mas aquilo era uma universidade mesmo a sério, estava mesmo a formar as mulheres e havia mulheres que eram ambiciosas e que não tinham como fim casar e ter filhos. Mas a dada altura uma das mulheres decide que se quer casar e então desiste da universidade ou desiste, já não sei se era do trabalho, e vai lá a professora ter com ela muito indignada com isso, a dizer, tu estás a desperdiçar uma oportunidade, etc. E a mulher, a dada altura, diz-lhe, a tal que desistiu da faculdade, tu estás a querer impor sobre mim um estilo de vida que eu não quero. E é tão mau impor um estilo de vida a uma mulher de ser dona de casa e tem que ser dona de casa e tem que ter filhos e é esse o seu serviço. É tão mau quanto impor a uma mulher que tem que ser ambiciosa e tem que ser chefe de uma empresa. Porque uma mulher pode não querer isso. Da mesma forma que um homem pode não querer. Não é? E por acaso é muito engraçado porque eu lembro-me que eu estava a ver esse filme e estava a pensar, estava furiosa com a rapariga que tinha desistido da universidade e quando ela disse aquilo, quando a personagem diz aquilo, eu pensei, é verdade, pá, ela tem razão. Isto é injusto, estar a querer impor-lhe uma determinada realidade que ela não quer. Ela, com a sua inteligência e com a sua decisão e autodeterminação, não quer. Portanto, ela é que sabe.
têm essa liberdade, não é? Porque o objetivo é esse, é ter essa liberdade, não é? Enfim, muito a propósito, porque hoje eu estou a gravar sábado, hoje é dia da liberdade, é dia 25 de Abril cá em Portugal, portanto faz 46 anos que nós deixámos de ser uma ditadura e que somos uma democracia. Eu ouvi os discursos do Parlamento, alguns deixaram-me furiosa por serem muito populistas e eu comentei isso com o Luís e o Luís vira-se para mim e diz: pois, é isto que é viver em democracia. Tens razão, pá, tens razão. Portanto, viva a liberdade. Enfim, olhem, espero que tenham gostado deste vídeo e desta apreciação do livro. Espero que tenham a oportunidade de ler As Férias de Poirot. E pronto, e é isso. E até à próxima. Tchau, tchau.